Ah, não, oh, já estão nos gravando? Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos, da CIBRA, Baruch Rabá Moreta Lema. Bendito Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo de Israel. Bendito és tu, Adonai, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Amém. Pessoal, o tema de hoje, tá, me lembrou uma piada. Eu primeiro vou contar uma piada para iniciar a apresentação do tema. Olha só. 4 judeus ortodoxos estavam em uma rua quando começou uma chuva muito forte. Os rapazes de chapéus e barbas compridas correram para o A minha internet caiu, peço desculpas, eu vou retornar. Os rapazes com chapéus e barbas compridas correram para o único lugar aberto, uma igreja, onde entraram para se abrigar da tempestade e sentaram na primeira fila. Ali, algumas noviças estavam a ponto de fazer os votos de pobreza, obediência e castidade, exigidos pela ordem na qual estavam ingressando. Vestidas com túnicas brancas, aguardavam que o bispo iniciasse a cerimônia. Após o grupo se sentar, a Madre Superiora dirigiu-se aos rapazes. O bispo e eu estamos honrados por vocês desejarem compartilhar essa experiência conosco. E são bem-vindos à cerimônia, onde as noviças farão o casamento com Jesus. Mas vocês se importam se minha curiosidade me dominar e eu lhes perguntar por que vieram? Nesse momento, um dos rapazes respondeu: nós somos da família do noivo. E aí é sobre isso que vai ser o encontro de hoje. É sobre o livro que o Moreta Lima escreveu, que se chama Sobre os Judeus, e Jesus também era judeu. Autor, Moreta Lema. Moreta Lema, professor de educação física, yoga e biodança. Sua longa trajetória na comunidade judaica de Porto Alegre inclui Movimento Juvenil, Marrom, Aliá, Israelita Brasileiro e sinagogas como ativista cultural e educador. Ministra aulas de yoga e biodança, bio-yoga, judaica na CIBA, desde 2018. Então, com a palavra, nosso querido Moreta Lema, eu vou autorizar aqui a compartilhar a tela. Obrigado, Carlos. Boa noite, pessoal, quem não cumprimentei ainda. Lizé. Só um pouquinho, tá, pessoal? Estou tentando... Bom, pessoal, então, nós vamos começar e a piada
o Carlos já serviu para a gente relaxar. Pessoal, recebi o professor Carlos com muita satisfação. E é sempre um desafio a gente estar se desafiando, né, para a mensagem da melhor forma possível. Mas um tema que eu naturalmente me interesso desde os 13 anos, 12 anos, né? E que eu fiz bar mitzvah, que eu estudei no colégio israelita, e desde então venho estudando, como vocês sabem, venho estudando o tema da identidade judaica. Pessoas. E é claro, estão escutando direito? Então, né? Sim. E é claro que eu ia abordar o tema de Jesus, porque Jesus é uma personagem da história. Jesus era judeu, isso era escondido, isso não era revelado, porque o Jesus de Nazaré, que foi uma pessoa que viveu naquela época e que acabou virando Deus, ele nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Só que, hoje em dia, esse conhecimento ele já é aceito pelas igrejas, mas ele não é repassado para a base. Ele fica naquela cúpula, porque a de teologia tem no Brasil, talvez o Denis até possa me atualizar, eu vi um dado de 2018, tem 130 faculdades de teologia no Brasil. Então, para vocês verem como esse tema, só no Brasil, 130, como esse tema é exaustivamente estudado. Hoje em dia se sabe cada vírgula, cada suspiro, cada passo que Jesus deu. Se estuda isso a fundo. E eu digo unanimidade, mas a palavra unanimidade não é exatamente a que eu quero achar. Mas vou deixar assim, já é reconhecer que Jesus era judeu, já é unânime. Só que fica muito difícil para os cristãos reconhecer a judaicidade de Jesus, porque afinal é o Deus cristão, porque o Jesus ele era teocêntrico, isto é, ele chamava Deus de Abba. Mas o cristianismo ele não é teocêntrico, ele é Então, existe uma diferença entre o judaísmo e o cristianismo, que não era a intenção de Jesus criar uma seita. E essa seita, com Paulo, se tornou universal, porque o Paulo extinguiu a circuncisão e outras leis para tornar o judaísmo acessível para os outros povos. Só que o judaísmo, então, se expandiu, o cristianismo se expandiu de uma forma tão rápida que superou o judaísmo. E o cristianismo está para o judaísmo, assim como o budismo está para o hinduísmo, uma seita que saiu daquela religião mais primitiva e se expandiu. Então, eu escrevi esse título exatamente para esclarecer um pouquinho desse tema
de quem foi Jesus de Nazaré. Então, vamos começar. Na história do judaísmo, esses foram os 7 maiores profetas. O primeiro foi Abraão, que disse: só existe um Deus, apontando para os céus. Na verdade, Abraão, ele é chamado de patriarca, mas ele também pode ser considerado um profeta. O segundo foi Moisés, o maior de todos os profetas, que disse: Deus é a ética, é o bem, apontando para a sua cabeça. O terceiro foi Jesus, que disse: Deus é amor, apontando para o seu coração. O quarto foi Spinoza, que disse: Deus é a natureza, apontando para toda a terra. O quinto foi Marx, que disse: tudo é capital, tudo é o trabalho, apontando para o bolso. O sexto foi Freud, que disse: tudo é sexo, apontando para a pelvis. E, finalmente, chegou o Einstein, que disse: tudo isso é relativo, apontando para todos os seres. Então, eu escolhi esses 7 profetas para contar um pouquinho da história do judaísmo, para não ficar uma história insípida. Vou acompanhar, então, essa ordem aqui estabelecida dos 7 profetas. Eu acredito que o judaísmo ele tem 2 aspectos. Um é que Deus ele faz parte da história, né? Deus ele não intervém na história, mas ele intervém através dos profetas. Ele não é um Deus da natureza, é um Deus transcendental, panenteísta. E o outro, a outra dimensão de Deus, da imanência, que veio com Spinoza, já mostra um Deus onde não existe, em um ser humano, onde não existe separação entre o corpo e a alma. Mas vamos começar com Abraão. Mas antes disso, só para localizar como esse livro foi escrito para os não-judeus, os não-judeus têm uma visão muito equivocada do judaísmo, acreditando que os judeus são um povo numeroso. Mas não, como nós sabemos. Os judeus são 14 milhões no mundo, 97 mil no Brasil e 12 mil no Rio Grande do Sul. O que é 12 mil no Rio Grande do Sul? 3 mil famílias. Então, somos muito poucos. Na verdade, o judaísmo é um povo de sacerdotes. Essa é uma das definições do judaísmo na Torá. Am Kadosh, Goi Kadosh, um povo sagrado, uma nação de sacerdotes, né? Os judeus são uma nação de sacerdotes. E eu acho que quem acabou divulgando o judaísmo pelo mundo foi o cristianismo, que era filho do judaísmo. Bom, então essa história, ela começou com Abraão, que vocês viram, né? O Abraão, então, ele fez um longo trajeto. Saiu aqui, ó, de Ur, né, no sul do Iraque, e recebeu um chamado divino que dizia para ele assim: Lech Lechá, vai para a terra que eu te indicarei. E lá te tornarás um povo numeroso. Aí o Abraão, o peregrino, né? Peregrino Abraão, um arquétipo do peregrino, ele fez todo esse percurso que a gente chama do fértil crescente entre os rios Tigre e Eufrates, passando pelo Iraque, passando pela Síria, né? Aqui na nascente dos rios Tigre e Eufrates, vindo pelo Rio Jordão, foi até o Egito, Rio Nilo, e depois voltou para Beersheba. Esta foi a jornada de Abraão. E Abraão, como vocês sabem, ele é o primeiro monoteísta. Ele teve essa intuição maravilhosa de perceber que o mundo era uma só coisa.
a totalidade, tudo vinha de um só princípio. Apesar de que o pai dele era um criador de ídolos, o Abraão, então, recebeu esse desafio de se tornar, de imigrar e formar uma nova comunidade. Abraão era uma pessoa, Abraão era uma pessoa muito boa. Ele tem aquela ética dos beduínos. A casa dele fica aberta, a tenda dele fica aberta, e ele recebe os convidados, e recebe muito bem. Então, Abraão foi iniciador do monoteísmo. Isso por volta, a história de Abraão, por volta de 2000, 1800 antes de Jesus. Já por volta de 1200 antes de Jesus, aqui acontece o nosso segundo profeta, que foi Moisés. Moshe, considerado o maior de todos os profetas, porque ele tinha uma intimidade com Deus que nenhum outro profeta conseguiu, porque ele falava com Deus face to face, panim el panim. E a história de Moisés, todo mundo sabe, em princípio, e depois da libertação, né? Depois que ele conseguiu a libertação, também ele recebeu essa missão. Todos os profetas, na realidade, eles cumprem uma missão, eles fazem uma jornada. E Moisés é o grande libertador. Moisés que fez a libertação social dos escravos. E ele instituiu uma legislação ética, uma legislação, princípios éticos, para que o povo pudesse se conduzir de forma adequada para atingir seus objetivos. Aí, depois da travessia do Mar Vermelho, ele tinha duas opções. Ele podia vir lá por cima, que não é muito longe, eu acredito em 2 semanas, um mês, ele conseguiria chegar em Israel, com os Bnei Israel. Mas ele sentiu que aquela geração de escravos não estava preparada para enfrentar os desafios que eles teriam que enfrentar. Porque a vida consiste em a gente enfrentar desafios. Cada ciclo da vida tem seus próprios desafios. Nós mesmos estamos passando por um grande desafio que foi essa pandemia. Já naquela época, então, Moisés teve esse grande desafio de atravessar o deserto, mas ele optou, então, fazer essa segunda trajetória aqui, exatamente para nascer uma nova geração. 40 anos durou essa caminhada. E no Monte Sinai, ele transmitiu as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos, então, um grande avanço civilizatório. Né? Porque como é que os povos mais primitivos viviam? Com muita barbárie, com muito sacrifício humano. E Moisés, então, instituiu uma ética baseada na preservação e na valorização da vida. A vida é sagrada e os princípios éticos que Deus instruiu Abraão para transmitir é aquele da preservação e da manutenção da vida, porque a vida é sagrada. E disse para o povo, vocês serão santos porque eu sou santo. Então, deu uma missão para o povo judeu de ser um povo santo, um povo de sacerdotes, um povo sagrado. E assim instituiu a Torá, que serviu de
fundamento até hoje para o judaísmo, né? A Torá é um fundamento principal do judaísmo até hoje. Mas essa Torá, que veio sendo adaptada e discutida durante séculos, ela foi escrita nessa época, ela foi baseada nessa época, sob inspiração divina com Moisés. Então, o segundo profeta, que é o profeta da libertação, foi Moisés. E assim a gente vai continuar um pouco da história judaica em cima dessas figuras, desses modelos, desses arquétipos. Só lembrando, antes ainda, a história dos patriarcas e das matriarcas mostram a importância que o judaísmo sempre deu para a família. Porque os patriarcas e as matriarcas formam famílias, e as famílias têm conflitos, mas o princípio da paz é que deve reger, e da harmonia é que deve reger as famílias. Portanto, a paz no lar, Shalom Bait, passou a ser um dos fundamentos do judaísmo, seguindo o exemplo dos patriarcas e de Abraão. E depois veio Moisés, e, posteriormente, houve, então, Israel foi para Canaã, né? Os Bnei Israel foram para Canaã e conseguiram conquistar a terra e a dividiram em 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. A tribo que permaneceu é a tribo de Judá. As demais tribos desapareceram. Durante muito tempo, teve ainda a tribo de Israel. Mas a tribo de Israel era a reunião de todas as demais tribos, que ficava, então, no que hoje chama Samaria. Denis, os que não sabem o nome da Samaria, eles chamam Samaria, mas essa Samaria, Arei Shomron, né? Vem de Shomron, Samaria. E depois se extinguiu. Por que se extinguiu? A tribo de Israel ficou só a de Judá. Aqui, ó, Judá e Israel. Judá aqui, Arei Yehudá, é o que hoje é a Cisjordânia, né? E Arei Shomron, aqui em cima, Samaria. Arei Yehudá e Arei Shomron. Essas eram as duas tribos que permaneceram. Mas a tribo de Israel desapareceu por causa no ano 722 antes de Jesus, da invasão assíria, o Império Assírio, isso que nós estamos vendo aqui. Então, invadiu e se expandiu e invadiu toda essa região oeste do Mediterrâneo, que corresponde também, aqui a Síria, corresponde à cidade de Nínive, de Assur. Aqui embaixo está o rio Eufrates, o rio Tigre. A cidade de Nínive, que ficou conhecida porque ela era aquela cidade onde o profeta Jonas recebeu a missão de levar o recado de Deus, né? Então, os assírios, um povo guerreiro, conquistaram toda aquela região e destruíram a tribo de Israel, né? Destruíram a tribo de Israel em 722 e destruíram o primeiro templo.
que o primeiro templo foi construído por Salomão. Então, antes, lá por volta do ano 1000 até o ano 900, se construiu o primeiro templo, foi a época de ouro de Israel, que foram os reinados de Saul, Davi e Salomão. Mas depois, então, e aí que aparecem os profetas. Lembram que no início do nosso grupo aqui, eu falei sobre os profetas. Os profetas são daquela época. O Império Assírio, então, destruiu o primeiro templo. No ano 722. Como eu disse para vocês, grandes impérios invasores destruíram Israel. Grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Por quê? Vocês sabem que a questão geopolítica ela é fundamental, né? Israel fica localizado bem entre a Europa, a Ásia e a África. Então, qualquer império, grande ou pequeno, que quisesse se expandir, teria que passar por Israel e conquistar essa região do Mediterrâneo. A região do Mediterrâneo era que controlava e dominava. Quem controlasse o Mediterrâneo controlava os demais países. Nós estamos chegando em Jesus. Estamos chegando em Jesus, nós vamos para o terceiro, né? Profeta. Primeiro vieram os assírios, depois vieram os babilônios, depois vieram os persas, depois vieram os gregos. Já estamos chegando nos romanos. Tudo isso levou 1000 anos, né? Durante 1000 anos, o povo judeu criou uma cultura, uma civilização na terra de Israel. E depois vieram os babilônios, expulsaram os assírios, os persas expulsaram os babilônios, e depois os gregos, com Alexandre, expulsaram os persas. Tem essa história, a história antiga é muito interessante. A gente poder estudar, poder se aprofundar na história antiga, nós vamos entender os fundamentos da realidade atual, como falou a Esther, como falou o Carlos no início, né? Mas, se vocês prestarem bem atenção, olha só o que eu estou dizendo. Moisés no Egito, depois vieram os assírios, que são os sírios, depois vieram os babilônios, que são o atual Iraque, depois vieram os persas, que são o atual Irã. Pessoal, a história antiga ainda não se resolveu. Os grandes inimigos de Israel, hoje em dia, quem são? Irã, Iraque, Síria. Com o Egito, já diminuiu um pouquinho a tensão. Mas para vocês verem que toda essa região ela é conturbada historicamente e parece que não evolui. Parece que os conflitos continuam os mesmos. E os inimigos de Israel também são os mesmos, como antigamente. Então, agora, nós estamos chegando nessa personagem judaica, que é Jesus. Como vocês sabem, dizem que Jesus nasceu aqui, no sul de Jerusalém, em Belém. Eu que morei em Belém, gostava de escutar os sinos, viu, deles. Quando eu morava em Belém, eu escutava aqueles sinos tocando, me lembrava do Brasil. A Igreja Católica toca sino, porque os muçulmanos eles não tocam sino, eles vão lá e cantam, né?
chamam os fiéis, mas os cristãos tocam o sino. Então, eu escutava aquele sino, me dava saudade do Brasil. Mas Jesus se criou, então, em Nazaré. E o ministério de Jesus, na realidade, que a gente sabe, só durou 1 ano, né? Porque foi um Pêssar, só um Pêssar que Jesus aparece. A história de Jesus a gente não conhece antes do ministério de Jesus. Porque a gente sabe o seguinte, Jesus era um curador natural. E ele curava as pessoas pela imposição de mãos. E não cobrava nada. E ele era um judeu que cumpria todos os mandamentos e exigia dos demais judeus que cumprissem a Torá. Como aquela época era de dominação romana e era uma época muito confusa, existiam classes que apoiavam os romanos e classes que lutavam contra os romanos. A gente sabe que tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os essênios, e tinha essa nova seita que surgiu na Palestina, que era a seita de Jesus. Aí, quando Jesus desceu de Nazaré, ele conseguiu os discípulos dele no Lago Quinéria, no Lago de Genezaré, na Galiléia, que é uma região muito bonita de Israel. E aí depois ele desceu com os discípulos que o acompanhavam, porque todos os profetas eles têm discípulos. E não são os profetas que escrevem a história, são os discípulos que escrevem a história dos profetas. Né? E foram os discípulos de Jesus que escreveram a sua história. Jesus não escreveu nada. Assim como os outros profetas. Então, ele desceu para Jerusalém, fez esse percurso aqui, ó, de Nazaré para Jerusalém. E quando ele chegou no templo, ele viu que o templo era um grande comércio. E se rebelou. Só que, nessa rebelião, ele traçou o destino dele. Porque ele ele fez sucesso. Né? Jesus ele tinha muitos discípulos, eram discípulos judeus. Se Jesus não fosse uma ameaça ao Império Romano, ele não seria morto. Mas como eles... porque os cristãos, né, Denis? Eu converso com o Denis, porque o Denis, assim, ele é um doutor nesse tema, né, nesse assunto. Os cristãos, eles dizem que Jesus foi traído pelos judeus, mas não. Ao contrário, os discípulos de Jesus eram todos judeus, os judeus eram apoiados, e ele foi morto exatamente porque ele tinha muitos discípulos. E foi escrito na cruz, Jesus, Rei dos Judeus. E essa inscrição na cruz não foi só de um evangelho, foi dos quatro. Os 4 evangelhos falam a mesma coisa. E é muito difícil, no Novo Testamento, os 4 evangelhos concordarem em um tema. E nesse tema, todos os 4 concordam. Inri, Jesus Nazarenos, Rex Yehudim. O Jesus de Nazaré é o rei dos judeus. Jesus, então, ele representava uma ameaça para o Império Romano, porque ele tinha muitos apoiadores judeus. E por isso que ele foi morto. E o Império Romano, ele se difundiu por toda a região do Mediterrâneo. Aqui está o Mediterrâneo. O Império Romano chegou em Portugal, na Espanha, chegou na França, na Macedônia, na Grécia, chegou na Turquia, desceu, chegou em Israel e assim avançou. O Império Romano foi o maior império que a humanidade já teve.
E os romanos substituíram os gregos lá pelo ano 27, 26 antes de Jesus. E colocaram Herodes, como vocês sabem, colocaram Herodes de rei, né? O Herodes não era um rei muito simpático. E aí se armou aquela confusão, né? Por quê? Porque imagina aquela região sempre conturbada, formada por classes, camadas sociais, seitas diferentes de judaísmo, não tinha uma unidade forte no judaísmo para estabelecer um só princípio. Então, havia um conflito interno também, um conflito interno entre fariseus, saduceus, essênios e a nascente cristianismo primitivo. E depois da morte de Jesus, então, houveram duas revoltas. A primeira, no ano 70 depois de Cristo, depois de Jesus, e acabaram levando, que destruíram Jerusalém e levaram esse afresco, fizeram esse afresco para Roma, e vocês podem encontrar esse afresco em Roma, no Arco de Tito, que foi o imperador que invadiu Jerusalém, que destruiu Jerusalém. O Arco de Tito é bem perto do Coliseu, muito fácil de achar. Depois, no ano 132, também teve toda aquela história, a nova revolta com Rabi Akiva, com Bar Kokhba, e um dos discípulos de Bar Kokhba foi Shimon Bar Yochai, né? Shimon Bar Yochai, considerado o criador do Zohar, Aí começou o misticismo judaico, porque no judaísmo, assim como nas demais religiões, existe uma parte mística. A parte mística do judaísmo se chama Cabala. A Cabala, então, começou naquela época. E naquela época também, bem mais tarde, aliás, começaram as cruzadas. E as cruzadas foi a maior catástrofe para os judeus, né? Porque os cruzados eles saíam da Alemanha, da França, da Inglaterra e iam em direção a Jerusalém. E por onde eles passavam, eles saqueavam os judeus. Então, não houve geração de judeus na história que não passou por perseguição. Aqui, então, nós temos um painel sobre as cruzadas. E depois das cruzadas, veio a Inquisição. A partir de 1300, vieram os tribunais da Inquisição, que duraram 500 anos. Que vocês têm essa cena na Praça do Rossio, em Portugal, que é a praça principal de Lisboa, né? Onde foram queimados 3.000 judeus. Agora nós estamos indo na direção de Spinoza, que já vimos 3 profetas. Vimos Abraão, Moisés, Jesus, agora estamos indo na direção de Spinoza. Como houve a expulsão dos judeus da Península Ibérica, os judeus se dirigiram, então, para o leste, para os países árabes, para a Turquia, para a Holanda e para a Europa Oriental. E junto com aqui ainda é a Inquisição, né? 3.000 judeus massacrados em Portugal. E o Lutero também. O Lutero, que criou a Reforma Protestante, né? Também, porque os judeus não o apoiaram, também se virou contra os judeus. Esse é um livro do Lutero, escrito, cujo título é Os Judeus e Suas Mentiras.
Aí, então, que começa a história do Spinoza. Na verdade, Spinoza foi o primeiro cabalista depois do Shimon Bar Yochai. Porque o Spinoza, ele recebeu uma educação judaica, ele sabia hebraico, e ele nasceu na Holanda, de família portuguesa, expulsa da Inquisição. O Spinoza, então, ele era um livre pensador e escreveu o livro mais famoso do Spinoza, chama-se A Ética. E a Ética, hoje em dia, ela é um livro muito reconhecido nas universidades como um livro fundamental de filosofia. E o que o Spinoza dizia? Que aquele Deus transcendente do judaísmo, ele também tinha presença na Terra, também era imanente, não era só transcendente, também era imanente, porque Deus, ele é onipresente. Ele é onipresente. E se chamou, então, a filosofia de Spinoza, Baruch Spinoza, de panteísta, mostrando, assim, que Deus siva natura, Deus como natureza, né? Deus como natureza. E, na verdade, todo esse movimento cabalístico dos judeus sefaradim foi indo da Espanha para a Holanda, depois foi parar em Tzfat, onde teve o Rabino Luria, que criou as ideias de Devekut, de Shekhinah, de Tikkun Olam, isto é, da presença divina de Deus na Terra, desmanchando aquele antagonismo, aquela distância entre o céu e a terra, dizendo que o corpo e a alma é a mesma coisa. Tá? São feitos do mesmo material, da mesma substância. E como é que a gente pode ver isso? No nome de Deus. Que o nome de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei. Foi o nome que Deus disse para Moisés no Monte Sinai. O que é o Yud? É a nossa cabeça. O que é o Rei? São os nossos braços. O que é o Vav? É a coluna. E o que é o Rei, Sophie? São as nossas pernas. Então, o nome de Deus está escrito no nosso corpo. Portanto, Deus tem uma dimensão imanente e transcendente. Só que o Spinoza, como livre pensador, como todos os outros que vocês vão ver, os próximos profetas, eles foram sempre muito contestados. Spinoza, por ser um livre pensador, ele foi declarado, ele foi expulso do judaísmo. Foi expulso do judaísmo. Herem é uma expulsão, é a pior coisa que pode acontecer. E, pasmem, até os pais de Spinoza foram contra ele. Apoiaram o Herem, a expulsão de Spinoza. E, mesmo assim, Spinoza continuou nos seus estudos. Ele recebia indicações para ser premiado, homenageado, recebeu convites para trabalhar em faculdades famosas e negou. Sabe por quê? Porque ele ia perder a independência de livre pensador dele. Então, Spinoza também foi um gigante dentro do judaísmo. Por isso que eu considero Spinoza um grande profeta. Porque ele começou com essa história da Cabala, da mística judaica. E outro que continuou com a Cabala e com a mística judaica foi o Baal Shem Tov, que criou o Hassidismo, 1700 a 1760. O que acontecia naquela época? O judaísmo era muito
intelectual, só dos eruditos, só quem tinha grandes conhecimentos podia adentrar no Pardês. O que é o Pardês? É o paraíso, feito de 4 dimensões: o Pei, o Reish, o Dalet e o Sod, o Samer, né? As 4 interpretações que o texto judaico pode receber. Mas como chegar no Sod, né? Como chegar no Sod? Aí começou a se desenhar a árvore da vida. O Pardês, o símbolo do Pardês é a árvore da vida. E a árvore da vida, então, na Cabala, é onde estão os atributos de Deus. E se o ser humano quer evoluir, ele vai percorrer os caminhos que levam a Deus, se identificando com Deus, porque o judaísmo é imitatio Dei e negação da idolatria. Só que o Baal Shem Tov, ele disse, não, todo esse papo aí é muito legal, mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? Né? Como é que a gente aplica isso no dia a dia? Como é que o povão pode vivenciar tudo isso? Aí ele criou o hassidismo, que foi muito antagonizado pelos rabinos, mas o hassidismo criou raízes. E o seu bisneto era Nachman de Bratslav. E Nachman de Bratslav continuou esta tradição hassídica. E uma das frases deles, como eu já disse outra vez, é Mitzvah Gdolá liot tamid besimcha. É uma grande mitzvah estar sempre alegre. E essa filosofia prática, que é o hassidismo, então valorizou a música, a dança, valorizou o dia a dia, o cotidiano, como manifestações da presença divina. Aí, então, nós estamos chegando agora no próximo profeta, chamado Karl Marx. Só que isso as pessoas não dizem. Ele tinha um nome ali no meio, Mordecai. O Marx era um Mordecai. O pai dele tinha se tornado luterano para poder trabalhar, porque o pai dele era um advogado e ele não conseguiria trabalho se ele fosse judeu. Então, aconteceu com muitas famílias judaicas, eles tinham que se transformar em cristãos. Aí o Marx ele nasceu como se não fosse judeu, mas ele vem de toda uma tradição de rabinos judaicos. Karl Mordecai Marx, então, ele era aluno do Hegel, os jovens idealistas, né? E naquela época o capitalismo, dando seus primeiros passos depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, o Marx começou a ver toda aquela miséria, né? E como um profeta autêntico, ele se rebelou. Ele estava mais interessado, como o pai dele, em se assimilar, só que ele tinha toda aquela tradição messiânica dos profetas e acreditou, então, que a classe operária é que ia trazer a redenção. Né? Acreditou que a classe operária é que ia trazer a redenção. E a sua influência foi tão grande que ele formou a primeira Internacional Comunista. Depois ele saiu da Alemanha, onde ele nasceu na Prússia, foi para a Inglaterra, se tornou, fez mestrado, fez doutorado na Universidade Humboldt, na Alemanha. Depois ele virou um grande jornalista e um grande escritor. Só que o Marx, como os outros profetas, como
Depois vocês vão ver o Freud e o Einstein, eles tinham grandes problemas financeiros, eles tinham dificuldade de sobrevivência. E naquela época não era fácil manter uma família. O Marx, por exemplo, ele teve seis filhos, a maioria morreu antes dos 10 anos. Isso aí era um grande golpe na vida do Marx. Mas o Marx, então, ele é hoje, até hoje, ele é uma referência nas universidades. No Ocidente, digamos assim, nas grandes universidades europeias, americanas e brasileiras, o marxismo continua sendo a filosofia dominante. Porque o Marx criou um dos baluartes da sociologia e criou, junto com o Durkheim e com o Weber, a sociologia científica, a ciência da sociologia. É claro que, quando eu coloco Marx como um profeta, eu não estou defendendo o marxismo, né? Até porque Marx também não foi marxista, né? O Marx, ele acreditou no trabalho dele, mas ele acreditava que o socialismo ia vir depois do capitalismo. Só que o Lenin apressou a história, né? O Lenin colocou o socialismo no país europeu mais atrasado que tinha, que era a União Soviética, e deu no que deu. Então, eu considero também o Marx um dos grandes profetas. Por quê? Porque qual a diferença entre um profeta autêntico e um falso profeta? Como é que tu sabe a diferença? O profeta verdadeiro, ele fala o que ele tem que falar, seja para quem for. E o falso profeta, ele, na hora que ele vai falar, dependendo da pessoa, ele muda o discurso dele, né? Ele não vai contra a autoridade, ele vai a favor da autoridade. Isso aconteceu logo um pouquinho antes com Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi foi um falso profeta por volta do ano 1666, e ele mobilizou grandes massas judaicas. Só que o Shabbatai Tzvi, esse falso profeta, ele era bipolar, e ele tinha um mestre, que era o Natan de Gaza, que era um rabino, né? Rabino Natan de Gaza. Então, quando ele estava na fase maníaca, ele era excelente Shabbatai Tzvi, mas de vez em quando ele caía na depressão, porque a bipolaridade é uma doença depressiva, né? E aí nem o Natan de Gaza conseguia reanimá-lo, né? E ele acabou sendo preso pelo sultão da Turquia como é que se diz a palavra? Se transferiu, não. Vou pedir ajuda aqui dos universitários. Ele converteu? Converteu. Obrigado, Denis. Ô, Denis, tu é a minha salvação, Denis. Às vezes a gente está aqui no meio dando a palestra e falta aquela palavra certinha, né? Mas aí por isso que eu aprecio a tua presença aí, que tu me ajuda, que tu é um especialista. Se converteu ao islamismo e as massas judaicas ficaram o Deus dará. Também naquela época começaram o que se chamou de pogroms. Os pogroms são as perseguições na Rússia e principalmente dos cossacos. O cosaco que era o comandante era o Chmielnitsky, né? E era tudo feito pela Igreja Ortodoxa. Era tudo feito pela Igreja Ortodoxa. Os pogroms se tornaram muito comuns. E o pogrom que fez com que nós, judeus da Moldávia, antiga Bessarabia, viéssemos para a América do Sul
foi o pogrom de Kishinev, em 1902. Os pogroms eram coisas horríveis. Tudo isso que a gente está falando, todas essas perseguições, são realmente coisas assim, de uma crueldade indescritível. De uma crueldade indescritível. Eu estou chegando no final, tá, pessoal? Aí depois, continuando pela história, como chegando no finalzinho, nós temos a grande figura do Sigmund Shlomo Freud. Shlomo, né? Assim como o Marx era Mordecai e o Freud era Shlomo. A história do indivíduo é a história de sua sexualidade. O Freud também estudou o judaísmo, também estudou a Torá, também estudou os sonhos. Ele era versado na Torá. E muito da sua erudição veio da Torá. E também, como os outros profetas, teve dificuldades no casamento, teve dificuldades de sobrevivência. E o Freud, ele nasceu em Viena, em 1876, parece, e só saiu de Viena em 1938, quando já estava pegando fogo, porque ele gostava muito de Viena. Eu gosto. O Freud, então, ele mostrou a importância da sexualidade na vida humana. Como mostra essa frase, né? A história do indivíduo é a história de sua sexualidade. E, finalmente, o sétimo profeta, que é o Einstein, né? Que ele diz que tudo é energia. É mais fácil eu desintegrar um átomo do que um preconceito. O Einstein também teve grandes dificuldades no casamento. Ele, inclusive, tem uma filha do primeiro casamento que ele não sabe onde ela foi parar. Depois ele casou com a prima irmã dele. Mesmo assim, e apesar desses desafios, ele se transformou no físico mais importante da atualidade. E sempre foi um humanista, um social-democrata. Para finalizar, então, tá? Eu só falaria nos novos profetas, que eu diria assim, são os profetas atuais, né? Para mim, né? Porque o que eu faço? Eu faço um estudo da contribuição judaica para a humanidade. Tudo isso que eu fiz é um estudo da contribuição judaica para a humanidade. E quem mais contribuiu agora, no século, a partir da metade do século passado até hoje? Começaria, então, com Viktor Frankl, da logoterapia, que vocês conhecem, é o psicólogo do campo de concentração. O Viktor Frankl, o Freud e o Adler viviam na mesma rua em Viena. Cada um criou uma linha. O Viktor Frankl é o sentido da vida. O Freud é a importância da sexualidade. E o terceiro S do Adler, que é a compensação da superioridade. Então, o Viktor Frankl foi e é hoje em dia uma referência com a logoterapia. Outro novo profeta da psicanálise humanista, né? A psicanálise humanista, que é o meio caminho entre a psicanálise e a psicologia positiva. A psicanálise humanista de Erich Fromm, com seus livros maravilhosos, transformou-se no guru da geração dos anos 60. Escreveu um livro sobre o judaísmo como espírito da liberdade. E a sua contribuição foi imensa.
Só agora que está sendo resgatado, né, Denis? Agora que ele está sendo resgatado. Baruch Hashem, Baruch Hashem. O outro novo profeta, o candidato a novo profeta, é o Daniel Goleman. Daniel Goleman também, que escreveu esses livros sobre inteligência emocional, que morou na Índia, morou no Nepal, morou no Tibete há muitos anos. Também é uma grande referência hoje em dia na área das ciências humanas. Esse aqui, ó, o quarto, que é o Nathaniel Branden, talvez vocês não conheçam, os outros vocês conhecem. O Nathaniel Branden é a maior autoridade em autoestima, sobre o tema da autoestima. O seu livro mais conhecido, mais importante, chama A Autoestima e seus 6 Pilares. O Nathaniel Branden também é um gigante na área da psicologia, porque escreveu os fundamentos lógicos e básicos e científicos da autoestima. E, finalmente, a psicologia positiva de Martin Seligman, que hoje em dia está avançando cada vez mais. Mas, infelizmente, a nossa academia ainda é dominada pela psicanálise freudiana. E, como eu disse, da mesma forma, dominada pelo marxismo. Mas isso acontece aos poucos, né? Assim como levou 40 anos para Moisés passar no deserto, precisa vir uma nova geração de cientistas sociais para mudar o rumo das coisas. Então, Carlos, eu acho que eu vou finalizando por aqui, fazendo esse apanhado geral da história judaica, dos profetas, seguindo aquelas aulas iniciais que eu dei dos profetas antigos, dos grandes, dos maiores e menores, e agora voltei e agora fiz um apanhado geral da história judaica, de seus grandes profetas, até hoje em dia, quem eu considero verdadeiros profetas. Muito obrigado. Muito obrigado, Moreta Lema. Excelente aula, a gente aprendeu muita coisa legal. E esse teu estudo tem muito valor, só tu mesmo consegue passar para a gente essas ideias. Principalmente aquela parte de Jesus que me chamou mais a atenção. Tu lembra quando a gente estava naquele encontro interreligioso lá na Cibra, que teve aquelas palestras daquele pessoal lá da PUC? Eu me lembro que um dos professores lá da PUC falou assim, que Herodes ele era um fanático, como tu falou, que não era boa gente, né? Tu falou que ele não era simpático, né? Mas ele era muito pior que isso. Ele falou que Herodes era obcecado porque ele queria ser o rei dos judeus. E tudo que ameaçava, qualquer pessoa que ameaçasse ele, ele mandava matar. Ele era casado com uma judia e os filhos eram judeus. E ele já tinha mandado matar a própria esposa e os filhos também. Tá? Tu imagina se ele não ia mandar matar Jesus. E a história de Pilatos, segundo esse professor, como Herodes tinha mandado já matar Jesus, não adiantava julgamento, já estava a sentença já pronta. Então, Pilatos somente lavou as mãos porque Herodes já tinha mandado matar Jesus, né? Que foi, de fato, isso a gente ouviu. Tu lembra dessa parte da palestra? Denis não, Carlos, eu me lembro que aquele palestrante, um doutor maravilhoso... Era um doutor em teologia. Ele falou, da PUC, ele Isso. falou tudo isso que a gente sabe hoje em dia, que eu disse que é unanimidade nas faculdades de teologia, ele falou, hoje em dia se aceita. O cristianismo veio do judaísmo, que Jesus era judeu. Bom, dentro da PUC, naquele nível, né? Na verdade, não era diálogo interreligioso, era diálogo judaico-cristão. Na verdade, não participavam outras religiões, né? E era patrocinado pelos... Não, é diálogo católico judaico, exatamente isso. Não era cristão, não, era só
E a gente depois, no outro dia, a gente foi lá na catedral e a gente teve lá um encontro também muito interessante que participou o Dom Jaime Spengler, e a gente aprendeu muita coisa com ele sobre a relação entre os judeus e os católicos do início do cristianismo. Foi excelente. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, eu vou pedir, então, para uma questão de ordem, para levantar a mão, ou levanta a mão mesmo, ou clica no Reactions e clica em Raise Hand. E aí aparece uma mãozinha cor de laranja e eu posso chamar a pessoa para fazer a pergunta para o Moreta Lemos. Fazer uma pergunta ou fazer uma colocação. Ou agradecer, ou colocar, ou comentar, tanto faz. O Ismar levantou o dedo ali, ó. Ô, Ismar, por favor, Ismar. Eu vi. Por favor, Ismar. Oi, boa noite, tudo bem? Parabéns, Talema. Estava muito boa a tua palestra. E eu só completaria assim, uma sugestão, né? Que tem uma figura que provavelmente, se hoje o cristianismo existe, é graças a ele. Foi um judeu também, que é Paulo, nascido em Tarso, é o Paulo de Tarso, porque ele foi o continuador, porque Jesus ele fez toda a sua pregação, não escreveu nada, escreveram sobre ele, né, os apóstolos, mas teria morrido ali todo seu discurso, a sua fala, se não tivesse uma pessoa que foi Paulo de Tarso, era um judeu, que tinha nacionalidade também italiana, que se formou na Grécia. Esse apóstolo, que é o apóstolo Paulo, ele teve um papel preponderante no sentido de que, de perseguidor, ele perseguiu os cristãos e o próprio Jesus muitos anos, né, porque ele servia o pessoal da Itália, né, o Império Romano, ele servia, ele era um militar ali, né? E então depois ele se converteu ao cristianismo e após a morte do Cristo, né? Ele então deu a continuidade. Então ele que fez todas essas viagens que culminaram na divulgação, foi o sujeito que difundiu o cristianismo além das fronteiras de Israel, em todos os lugares que ele pôde, ele levou, justamente com um grupo também de pessoas, né? E aí consolidou. Então, eu acho que é uma figura também importante. Era um judeu e ele, assim, se identificava. Sou um judeu circuncidado, ele dizia, né? Então, é muito importante o Paulo de Tarso, que foi também um grande apóstolo, né? E hoje tem essas derivações do cristianismo, né, que hoje se fazem. Então, numa delas tem os irmãos paulinos, que é os que seguem a doutrina de Paulo. Então, isso é a contribuição que eu diria para ti, tu talvez soubesse, mas não falou, mas é importante também. Que ótimo, Ismar, aprendi mais um pouco. Maravilhoso. Assim como se resgatou, viu, Carlos? Assim como se resgatou a judaicidade de Jesus, hoje em dia a academia também resgatou a judaicidade de Paulo, né, Denis? Hoje em dia Paulo é considerado judeu. Ele mesmo dizia, como tu disse, Ismar, eu sou judeu, sou filho de judeu, sou circuncidado. E o que Paulo fez foi o seguinte: o Paulo disse, não, vamos abrir o judaísmo para as outras nações, porque o judaísmo ele sempre foi muito fechado, né? Para te tornar judeu é um parto,
né? Então, Paulo disse, tá, vamos acabar com a circuncisão e com a kashrut, e assim nós vamos expandir o judaísmo para outras nações, e foi o que ele fez. Muito bem feito. Ismar, quero agradecer a tua contribuição, te admiro muito, gosto muito da tua pessoa, só não vou dizer te amo porque a Bela está do teu lado, viu? Senão eu diria. Bom, então o próximo que está com a mão levantada é o Denis Cota. Primeiro, agradecer, né? Sempre uma alegria estar com vocês aqui nesse grupo querido, eu falo de coração. Parabenizar Moreta Lema por essa belíssima aula, né? Que eu vou notando que eu fico muito entusiasmado, sempre muito alegre com essas questões, a gente aprende muito, né? Essa alegria que tu passa, Moreta Lema, essa energia, esse amor, nos contagia mesmo na tela, né? A gente vê isso, a gente vê os rostos, né? Os olhinhos brilhando, isso é muito bom, né? A gente está nessa. Eu queria te agradecer e queria já falar que eu quero comprar o seu livro, ainda não comprei, e tenho lido esse livrinho, um livrinho, não sei se todo mundo... Eu quero comprar, viu? Depois vou comprar. E esse aqui, não sei se todo mundo conhece também, ele foi traduzido, né? Moreta Lema deve conhecer, Jesus segundo o Judaísmo. É um livro que eu tenho lido também, e traz várias perspectivas. Na verdade, é uma coletânea, e foi organizada pela Beatriz Prutot. Mas é uma coletânea com rabinos, com judeus, né, de várias correntes. É muito, muito legal. Quem não, eu indico, né, quem tiver interesse. Mas queria te agradecer, Moreta Lema, e falar sobre essa questão, né, que tu pudesse comentar mais um pouquinho, que a gente vê isso na academia, né? Eu tento sempre propor esse diálogo mesmo com os sábios do judaísmo, mas trazendo a figura de Jesus. Eu tive realmente esse problema, né, na última apresentação, porque para muita gente acho que eles colocam Jesus como um europeu e não como um judeu, né? Toda aquela questão das figuras ali do imaginário religioso, que põe ele loiro, né, dos olhos azuis, né? E não como um judeu. Então, é como se fosse um europeu, né? Então, a gente tem toda essa questão de desconstrução da figura de Jesus de Nazaré, né? E também dos sábios judeus, dos rabinos, né? De Hillel, por exemplo, né? Que já vem ali nessa mesma perspectiva, né? Do amor que vai além. E eu queria que o senhor pudesse, se por gentileza, né? De acordo com o nosso tempo, comentar um pouquinho sobre essa figura de Jesus, mas também da importância desses outros mestres ali, até contemporâneos dele. Obrigado. Naquela época deles, com Hillel, e depois com Rabi Akiva, já se definiu o judaísmo como amarás ao próximo como a ti mesmo, né? A frase mais importante do judaísmo é amarás ao próximo como a ti mesmo. E se tu analisar, e isso não é, Carlos, tu até pode falar depois, nós vamos ter a Morá Tova, se tu analisar do ponto de vista cabalístico, Shema Israel Adonai Elohim, Adonai Echad é 13 na Gemátria. E 13 é mesmo o número de Ahavá. Então, Deus é amor. E o Yud Rei Vav Rei que eu falei é 26. É um duplo amor. Né? Nós somos amor e Deus é o duplo amor do ponto de vista da Cabala. E isso tudo começou naquela época, todo esse movimento de entendimento do que é a verdadeira essência do judaísmo. Beleza? Legal, Tarema. Tá, pessoal, temos mais tempo para mais 2, 3 perguntas. O Atenante e a Kátia. Atenante, por favor. Começar abrindo o microfone.
Boa noite, meus queridos Boa noite, companheiros. tenente. Gostaria de conversar um pouquinho, de ouvir um pouquinho qual é a visão entre o conteúdo da lei de Moisés, da lei dada a Moisés pelas tábuas na sarça ardente, né? E a lei renovada trazida por Jesus. Como é que se enxerga isso no judaísmo? Eu tenho a minha visão, mas eu gostaria de ouvir um pouco. Jesus, como bom judeu, disse que a lei mais importante é "Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha bechol nafshecha vebechol meodecha". Amarás ao teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Ele só resumiu o judaísmo de outra forma. Ok, na verdade não existe nenhuma revogação, né? Com essa leitura que tu trazes, não existe nenhuma revogação às leis de Moisés. Na verdade, o que ele faz é de uma forma sintética, dizer tudo aquilo que está dentro das tábuas da lei. É isso? Mateus. Queria te cumprimentar por esse trabalho tão gostoso que tu fizesse, um passeio na história, que coisa maravilhosa. Talema, eu já tenho te ouvido de vez em quando alguma manifestação, as tuas coisas são sempre sábias, né? Queria comentar que do Nathaniel Branden, né? Branden, nós temos a autoestima e os seus 6 pilares, que é um trabalho muito lindo, que vale a pena ser conhecido, se alguém ainda não passeou por ele, né? E interessante, quando eu li posteriormente um outro livrinho gostoso para caramba, Os 4 Compromissos dos Toltecas, não sei se alguém já viu, esse livrinho está aqui, né? Ele é... meus reflexos aqui não estão ajudando muito. Mas é um livrinho fácil de achar, né? Comportadinho, né? Do Dom Miguel Ruiz. Esse Dom Miguel Ruiz se diz um descendente dos toltecas, né? E ele traz coisas assim que parece que casam bem ali com a autoestima e os seus 6 pilares, né? Que é a questão do viver conscientemente, a autoaceitação, a autorresponsabilidade, autoafirmação, intencionalidade, né? E integridade pessoal. Quer dizer, isso aí é uma receita pronta que a gente traz quando faz essas palestras em empresa, que volta e meia eu faço, né? Porque, imagina assim, é tudo aquilo que a gente quer de relação empregado-empregador, marido e mulher, pai, filho, está tudo traduzido aqui nesses 4 compromissos dos toltecas e também lá nos pilares da autoestima. Era isso. Obrigado, tenente. Kátia, por favor. Só vou responder um pouquinho para a tenente. Gosto muito também Desculpa. do Dom Ruiz, e eu gravei uma história dele que tu não falou, que ele disse o seguinte: ó, não leve nada para o lado pessoal. Nunca leve nada para o lado pessoal. Isso aí. Isso aí. Intencionalidade. Não tem nada. O cara não é pessoal. Tá? Muito bem. É bem claro o pensamento dele. Ele editou um livro depois que é o 5º Compromisso, mas isso é outra história. Ok, pessoal, a gente já está no finalzinho do nosso tempo, então a Kátia vai falar. Mais alguém gostaria de se comunicar? Ok? Então, Kátia, por favor, abre o microfone para a gente te ouvir. Boa noite para todos. Mestre Talema, que aula maravilhosa. Estou aqui babando. Praticamente maravilhoso. Eu e os meus estudos. Mas eu queria que o nosso Moré falasse um pouquinho sobre toda essa pesquisa que ele fez para fazer esse livro e o que ele vem fazendo no decorrer desses anos, que ele comentasse um pouquinho sobre quais são as informações e as percepções que ele teve daí da vida particular de Jesus, né? Aquele cotidiano, aquela vida familiar dele. Porque a gente falou muito aqui sobre, sempre voltando a essa questão, que a vida de Jesus
é baseado no pilar máximo do judaísmo, né? Que a gente estuda e leva para a vida, que é a questão da ética, né? Ele brigou sobre isso, foi um dos que mais, né, brigou com o Império Romano. Mas eu queria que o Moreira Lema falasse um pouquinho sobre, nos estudos que ele fez, né, sobre a vida de Jesus, né, e essa relação com a tradição judaica também, o que ele descobriu, o que ele vislumbrou sobre a vida familiar e particular de Jesus. O que ele tem assim, para nos trazer de coisas interessantes? É sempre legal te ouvir, te escutar e estar em contato contigo. E dizer o seguinte, ó, quando Jesus chegou para a família dele, né, que ele tinha família lá em Nazaré, tinha 4 irmãos, pai e mãe, e disse que ele ia largar tudo e ser um peregrino, ia curar as pessoas, eles quiseram internar Jesus. Quiseram, tu tá louco, tu vai largar tudo que tu já conquistou até agora para começar uma caminhada maluca, né? E como bons pais judeus, quase expulsaram Jesus de casa, né? Por ele ter esse tipo de ideia. Então, ele também... Daí que veio aquele pensamento, ninguém é profeta em sua casa, em seu lugar, né? Em seu lugar. Ele também enfrentou grande oposição da família dele para se tornar quem ele se tornou, né? Mas ele mostrou que ele era um verdadeiro profeta, exatamente, porque o profeta ele enfrenta essas dificuldades, esses grandes desafios e supera. Ok, Moreira Lema, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Muito obrigado por ter feito essa pesquisa, de ter trazido para nós. Muito obrigado para todos os participantes. E eu já vou começar a falar do próximo encontro, dia 3 de novembro. Quem vai apresentar vai ser a Moratova. O Talema vai falar um pouquinho da Moratova, mas eu queria só, antes de passar a palavra para o Talema, eu queria falar um pouquinho sobre o encontro, né? O encontro o nome vai ser Encontro com a Cabala. Serão abordados conceitos como a árvore da vida, os 4 mundos, os 72 nomes de Deus e a gemátria. A Moratova Sander, ela é psicóloga, doutora em literatura, escritora, tradutora e pesquisadora de Cabala a nível de doutorado. E foi descoberta pelo Moreira Lema. Talema, fala um pouquinho mais sobre a Moratova, para a gente conhecer um pouquinho melhor ela. A Moratova é uma pessoa maravilhosa antes de qualquer coisa. E, além disso, agora na pandemia, ela deu palestras, e as palestras dela sempre foram emocionantes, tudo sobre Cabala, uma interpretação atual, uma interpretação vibrante, e ela domina completamente o tema, e é uma pessoa super amorosa, e ela aceitou o nosso convite de coração e vai vir aí, e não percam a Moratova. Não é por acaso que ela tem esse nome. A Tova é Tovar. Tovar, isso Tovar. É Tovar. Obrigado, é muito Talema. Tovar. Legal. Pessoal, então, desejo que o nosso estudo de hoje tenha realmente feito diferença na vida de cada um de nós. Que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha as nossas vidas e a dos nossos queridos. Amém. Até a quarta-feira. Amém.